Meu nome é Gabriel, eu tenho 21 anos, esse é o Evoluindo Pra Quê? O porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente precisa estar aqui e o porquê aqui é tão necessário para nossa evolução. Hoje eu trago uma perspectiva, ideias de amplitude mental e psicológica sobre a questão da filosofia, a ficção e a poesia, né, com embasamento no livro de Jacques Derrida, né, As Margens da Filosofia, né? Então ele aborda por que a imaginação e a filosofia, com um ato objetivo, com um ato mais correto, com um ato mais isso, mais aquilo, tende a ser diferente, né, tradicionalmente, da imaginação, da criatividade, da imaginação, né, da certa poesia, digamos assim. Por que a filosofia clássica, ele cita, tem que ser quadrada, tem que ser redonda, tem que ser sem saída, né? Sendo que ele também aborda autores como Nietzsche, que falaram muito em poesia, em formas de metáforas, em questões mais imaginativas, para conseguir colocar assim em prol de uma questão, situações e conceitos para o entendimento dos outros, né? Então, por que a gente hoje em dia não utiliza tanto, ele cita, né, uma crítica, digamos assim, né, essa questão imaginativa, essa questão criativa, essa questão mais simbólica das coisas, porque a filosofia muitas vezes é extremamente ali, né, extremamente focada no objetivo de achar o porquê das coisas e o porquê daquilo, e o porquê disso e o porquê do meio e tal, mas muitas vezes não existe muito o porquê. Então a ficção ela também acaba entrando muito nesse quesito, né, da poesia e da imaginação, digamos assim. E todas elas acabam se entrelaçando a ponto que um filme, né, é filosófico, tem a poesia e ele é de ficção ainda, trazendo todos os elementos, né, da construção da possibilidade da próxima jornada, da próxima ideia, né, da próxima amplitude, digamos assim, psicológica e mental no estudo de algum tema, né? Um exemplo ali que ele acaba citando é da própria ironia, né, que muitas vezes as palavras são faladas com uma forma irônica, com uma forma mais sem sentido prático, com pensamento, né, com duplo sentido muitas vezes, sem ser extremamente ali focado, mas que faz o outro receber a informação, faz o outro entender a informação, faz o outro refletir sobre a informação e a partir dali criar sensos, criar possibilidades que acabam reagindo àquilo, né? E não ficando apenas focado numa coisa, focado simplesmente em descobrir a verdade nisso, naquilo, naquele outro, mas sim que possa conscientizar totalmente a forma de ficção muitas vezes colocada de uma maneira filosófica. Então, nesse sentido, a filosofia, a ficção, a poesia, né, e as questões, digamos assim, da ironia acabam também entrando todas juntas, né? Todas em consenso, para que todas funcionem de maneira exata e coesa, que possa haver uma fluidez maior, uma fluidez mais fácil para correr em determinados campos, e não apenas no pensamento quadrado. Eu tenho que ler um livro de 3.000 páginas para mim poder ter um embasamento. Eu posso sim pegar uma página, um livro e refletir sobre aquilo. Acredita que a filosofia é muito mais nesse sentido, né, de pegar uma coisa ali, uma poesia, por exemplo, e refletir sobre a sua estrutura, refletir sobre as coisas que passam, refletir sobre aquilo que está escrito ali, né? Uma obra de ficção, uma questão, né, uma metáfora, digamos assim, uma ideia que não ocorre, colocar assim ali elementos filosóficos, né? Colocar elementos que façam a gente pensar fora daquele mundo criado de ficção, fora daquele mundo criado uma perspectiva sozinha, né? Uma perspectiva solitária, que a gente consiga pensar fora da caixa, que a gente consiga entender e não levar a verdade daquilo como a única verdade. Principalmente entender que verdades são feitas para ser desconstruídas. Principalmente quando a gente diz que a filosofia e a imaginação, né, são coisas opostas, né, e não são, né, que nem ele acaba criticando essa ideia, né, da filosofia clássica ser uma questão mais intrínseca, uma coisa mais sem essa abertura, digamos assim, do pensamento, né, da questão que só podia ser para quem é aquelas pessoas que são daquele meio, que estudaram tanto tempo, que conseguem ter tantas informações, por isso, por aquilo, e deixar de ser, digamos assim, nesse parâmetro e poder ser feita também por um leigo, por uma pessoa que realmente gosta daquilo, que realmente precisa daquilo, né, e que faça aquilo com muita mais vontade do que apenas uma pessoa que está ali por estar muitas vezes com respostas mais secas, com respostas mais isso, com respostas mais aquilo, sendo que também todos podem refletir, tanto na filosofia, tanto com imaginação, tanto com formas de ficção muitas vezes, né? Com todas as possibilidades da vida. Então, reflita, né? Pare, analise, use a ironia, mas não demais. Use a filosofia, leia poesias, faça essas coisas, essas construções e, por favor, desconstrua essas construções também, que você consiga pensar fora do quadrado.
né? Fora da bola, né? Fora da situação que é colocado, né? Fora da bolha social hoje em dia. Um tema específico que eu só sei sobre esse, mas eu posso saber sobre o outro também, eu posso entender um pouquinho disso. Eu consigo ligar todos esses pontos para que faça sentido tanto para mim quanto para o outro na hora de explicar. Então tenha essa amplitude de se desvencilhar de um tema específico, mas que você possa pegar um tema secundário e refletir sobre esse tema específico também, ou um terceiro tema, enfim, né, que traga tudo junto e que faça sentido na hora dos estudos, na hora da perspectiva moral, na hora das escolhas da vida. Esse foi o vídeo, né? Se inscreva no canal, deixa o like e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. TikTok, Instagram, Evoluindo Pra Quê? Até o próximo, que é amanhã, e não se esqueça.